A liturgia deste domingo nos convida a despojar os valores efêmeros e egoístas, os quais, muitas vezes, possuem uma importância excessiva em nossas vidas. Também somos chamados a realizar uma transformação em nossa mentalidade, para que os valores fundamentais que marcam a nossa vida sejam os valores do reino. Na cultura, na história, vamos expressar, levando a palavra de Deus em todo lugar. Vamos lá, fazer ressoar, ressoar a palavra de Deus em todo lugar. Fazer ressoar, ressoar a palavra de Deus em todo lugar. Saudações, queridos irmãos e irmãs, bem-vindos ao canal do Padre Chinaka. Eu me chamo Chinaka Justin Berry, o padre da Congregação dos Oblatos de São José, e neste domingo trazemos ao seu redor a reflexão dominical com os leigos. Isto é a nossa atividade semanal para envolver, ajudar e formar os leigos no bom conhecimento da palavra de Deus, principalmente baseando-se no Evangelho do dia. Comigo dessa vez está o nosso convidado, o Marco Ferrão. Seja bem-vindo aqui no canal do Padre Chinaka. Olá, Padre Chinaka, olá a todos que nos assistem. Mais uma vez é um prazer estar aqui com todos vocês. Agradeço novamente pelo convite, né? Gosto muito de participar aqui do programa do Padre Chinaka, e por conta disso eu peço para vocês, como sempre, né, aquele triplo C, justamente para que vocês deem engajamento para esse vídeo, né, para que a plataforma deixe ele mais relevante para as outras pessoas, indique ele para as outras pessoas. Então, curta, compartilhe, comente o vídeo, né, fala aí para a gente o que vocês acham dos vídeos que a gente está fazendo aqui para vocês, não é? E vamos tentar fazer com que a palavra de Deus chegue ao máximo de pessoas possível, ok? Muito obrigado, Marco, pela sua disponibilidade. E agora vamos iniciar com uma oração breve, invocando o Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Na preparação de hoje para a chegada do Natal, entra em cena a figura de João Batista, né? Todos vocês sabem que Jesus e João Batista se conheciam desde a infância. De fato, Maria fez todo o caminho até a casa da mãe de João Batista quando estava grávida de Jesus. Depois que lhe foi dito que ela seria a mãe do Messias, ela fez toda essa caminhada para se encontrar com a sua prima e com o futuro João Batista, né, ainda no ventre de sua mãe. João Batista e Jesus cresceram como bons amigos, sendo que quando João Batista cresceu, foi para uma missão muito especial. Sua missão seria ser o precursor do Messias. Como ele sabia que isso seria o caminho dele, nós não sabemos. Mas sabemos que ele passou algum tempo com os essênios, e esses eram um grupo de judeus de estrita observância da lei. Esperavam pelo Messias e ele se sentia em casa lá, junto a eles. Claro, com o passar dos anos, o próprio Jesus tornou-se adulto, deixou o posto de carpinteiro e foi para o Vale do Jordão ser batizado por João Batista. João é uma figura maravilhosa, um homem muito corajoso. Ele era tão dedicado à vinda do reino de Deus e ao significado do que Deus estava fazendo, que às vezes, como podemos dizer, ele ficava um pouco fora de controle. Ele sabia que Deus estava fazendo isso não por vingança pelo pecado, como algumas pessoas pensam, mas estava fazendo isso para salvar e curar as pessoas que de alguma forma se afastaram dele. Assim, a sua mensagem foi: arrependam-se. Simples assim. Mas não foi arrependimento da maneira que pensamos sobre isso.
Geralmente, a maneira como pensamos sobre o arrependimento é que você se ajoelha, bate a cabeça no chão e diz o quanto está arrependido. Ele estava falando sobre algo bem diferente. Ele estava falando sobre metanoia, uma real transformação na sua vida. A palavra arrependimento significa metanoia. Metanoia é a palavra usada quando dizemos volte para Deus. E o que isso realmente significa é mudar a sua vida. Pare de andar por aí nesses passados bobos, cheios de prejuízo para si mesmo e desesperança para os outros. E volte. O Messias está aqui. Não é junto à igreja. Metanoia é uma palavra muito, muito importante para a quaresma. Metanoia significa dar a volta por cima, deixar para trás todo o absurdo e a pobreza de sua vida. Não estou falando da pobreza física, mas a pobreza moral. É tentar mais uma vez pegar na mão de Deus e caminhar com Ele por toda a sua vida. Isso é metanoia. Essa é a verdadeira transformação. Voltando agora para João Batista, era certo que qualquer um que se interpusesse em seu caminho, como muitas vezes certos fariseus e saduceus, que pensavam ser porta-vozes de Deus e pregavam uma religião muito dura e cheia de regras e regulamentos que não tinham coração nem sentimento. Quando João se voltou contra eles, toda a sua raiva veio à tona, porque eles enxergavam o pecado como quebra da lei. Mas João Batista sabia que o pecado era uma falta de amor, e ainda é. É uma falha em amar, em fazer o que você sabe que deve fazer, em ser o tipo de pessoa que você sabe que pode se tornar. Em andar com Jesus, pois Jesus veio com apenas um propósito, e que é nos ensinar como amar. O pecado não é uma série de pequenas imperfeições. Não deveríamos ter medo de admitir que somos pecadores. Não é algo para se ter medo. Por quê? Porque Jesus veio a este mundo para dizer: eu os estou trazendo de volta a alegria e a paz. Não tenham medo de admitir que você tem sentimentos e falhas, e que vocês falham consigo mesmo, falham com sua família e, principalmente, falham com Deus. Este não é o perigo para a sua alegria, para a sua felicidade, para o tipo de vida que você sabe que deseja levar e pode levar. E leva, na maioria das vezes. E isso é uma vida de amor. Amor um pelo outro, amor por Deus, amor pelas pessoas que entram em sua vida, mesmo que raramente ou todos os dias. Porque Ele o levará a uma vida cheia de significado mais profundo. Às vezes, de dor, é verdade, mas uma compreensão mais profunda. Um significado mais profundo de que você pode abraçar algo que seu coração anseia por abraçar, que é o amor de Deus, o amor de Jesus e o amor de seus amigos, o amor um do outro. Para encerrar, quero insistir na importância da metanoia em nossas vidas. Vou dizer o que significa metanoia na minha vida, sobre a minha concepção. Na metanoia, você sente, antes que aconteça, você não pode fazer nada além de ser infeliz, intermitentemente infeliz pelo resto de sua vida. Mas então, de repente, surge uma nova ideia, que é dar a volta por cima. Portanto, afaste-se de tudo o que está lhe causando esta dor e siga o caminho com Deus. Sua única regra deve ser se render à misericórdia, bondade e amor de Deus. Era isso que João Batista estava fazendo, derramando água. Ele não estava apenas dizendo que você tem 5 ou 6 pequenos pecados e faça um bom ato de contrição. Não. Ele estava dizendo que você deve mudar a sua vida radicalmente, porque o pecado irá destruí-lo. E gradualmente, isso levará embora tudo que você tem próximo de você e que lhe é caro nessa vida. Digo isso porque às vezes podemos usar palavras como pecado muito casualmente, pois pensamos, bem, pequenos pecados aqui e ali, nada muito grave. Ok? Só que isso acaba nos afastando de Deus aos poucos.
Mas o que Jesus está dizendo para nós é que quando você voltar sua vida total e completamente para Deus e andar com Ele, então você entenderá qual é o seu verdadeiro amor. Pecar é deixar de amar e de se entregar em amor e amor abnegado um pelo outro. Amor abnegado à sua família, à sua comunidade. Você começa a entender que é por isso que Jesus veio, para trazer o mundo de volta à alegria, à paz, à felicidade, à unidade e o cuidado. Você tem que mudar sua vida e se render a Deus para que tudo isso lhe alcance. Outra coisa que você nunca deve esquecer é que você deve sempre pedir desculpas quando machucar alguém. E você deve fazer isso de forma sincera. Irmãos, esta é a época do Natal. João Batista vem e se coloca diante de nós com palavras duras, mas ainda assim bonitas. Ele está dizendo: prepare seu coração para o caminho do Senhor. O que quer que esteja impedindo você de amar, não apenas a Deus, mas uns aos outros e cuidar, livre-se disso, jogue-o de lado, transforme a sua vida. Metanoia. Porque cada Natal é uma nova vida, um novo começo, uma nova esperança, uma nova alegria. Não apenas para nós, mas para as pessoas que nos tocam todos os dias de nossas vidas. Lembrem-se, o Natal é viver com um Pai amoroso, bondoso e misericordioso que nos levará com Jesus em segurança para casa. Muito obrigado, Marco, pela sua reflexão, né? E você realmente chamou minha atenção, né, sobre essa questão da metanoia, né, da palavra grega, que realmente significa a mudança total, que, como você colocou na sua palavra, né, volta por cima. É como dirigindo um carro e estamos usando o Google, a direção da mapa, né, o Waze. Daí, e se a gente perder o caminho, o Google tem um jeito de nos redirecionar, né, para outro caminho. Então, essa mudança é a conversão. E gostei muito dessa palavra grega, né, para dizer que, olha, estamos caminhando no caminho errado. Bora agora para mudar de direção, a mudança do coração, e agora voltamos para preparar o caminho para Deus. E o mensagem do advento continua a ser de preparar, da nossa preparação, né? Preparar o caminho para o Senhor. Bom, vamos agora partilhar, né, algumas perguntas. Ô Marco, eu gostaria que você dissesse para nós aqui qual seria o jeito mais prático para o povo de Deus se prepare para o advento, né? O que eles devem fazer, tipo, concretamente falando, na igreja, tem várias atividades para fazer, mas você vai explicar agora, na sua visão, o que você acha que devem fazer nesse tempo de advento para poder preparar o caminho para o Senhor, para que Jesus possa chegar e habitar em nossos corações. Bom, Padre Chinaka, primeiro a metanoia é a transformação radical da nossa vida, da nossa integridade, né? Da nossa vida espiritual, da nossa mente. Ela pode ser aplicado tanto para objetivos práticos do nosso dia a dia, como uma profissão, né? Como aquela pregada por João Batista, que é a mudança radical do ser. Né? A metanoia precisa desenvolver a integridade, é uma mudança estrutural. Como assim? Né? Isso não é uma tarefa que vai acontecer com você do dia para a noite. Agora, no advento, é o momento propício para essa metanoia. Por quê? Porque durante as semanas que antecedem o Natal, é a hora que você tem para olhar para dentro de si, se recolher ali no seu quarto, né, no seu local de descanso, no seu local de oração, ficar tranquilo com você, lembrando sempre que silêncio também é oração. E ali você vai praticar essa metanoia, que é o quê? A mudança da sua vida, a mudança espiritual. Eu, por muito tempo, como eu já disse para o senhor e para os que são mais próximos, por muito tempo fui afastado da igreja,
da própria religião. E acontece que foi como eu disse, quando a metanoia vem, ela é precedida por um pensamento, por um estado mais avançado das coisas. Falar, olha, isso aqui não está certo, o que eu estou fazendo não está certo, e eu preciso mudar. E aí, com o querer mudar, você começa a praticar o quê? Sua elevação espiritual, desenvolver a sua integridade espiritual. Como? Estudando a palavra, lendo a Bíblia, vendo que você se aproximando da igreja, né, confessando regularmente, comungando, estudando a palavra, aquilo vai te dando mais força, vai te dando mais poder para agir em situações onde você achava que não dava mais. Você vai, é como se fosse um saco e você vai colocando tudo isso dentro dele e ele vai ficando cada vez mais rígido, cada vez mais em pé, né? Você precisa ir se acrescentando de coisas boas, se rodeando de coisas boas, para que você tenha o valor sobre o que é a sua família, sobre o que é a sua comunidade, seu pertencimento. Esse é o significado que a metanoia deve buscar, é uma mudança de integridade para que você seja envolvido em meio à sua comunidade, né? E isso não vai acontecer de um dia para a noite se você não quiser. Você precisa querer isso, buscar isso, e estar sempre diante de algo maior, né? Essa metanoia é preciso encarar o processo com a chance de todas essas, de integridade em todas as situações. É buscar o caminho para estar sempre com a consciência tranquila, né, de conseguir expandir a sua espiritualidade e enxergar aquilo como Jesus queria que você enxergasse, né? Essa é a meta principal da metanoia, inclusive aquela pregada por João Batista no meio do deserto. Muito obrigado, Marco. E eu vou pegar uma frase sua, buscar um caminho para estar com uma consciência tranquila. Isso é a metanoia, né? E nessa consciência tranquila, vamos criar um tempinho para Deus. Vamos criar, né, o tempo para que Deus possa entrar em nossos corações, né, por meio das orações, como você já falou, né? E aproximar os sacramentos, né? Agora, nesse tempo de Natal, queremos acolher Jesus, né? Confissões, como comungando Jesus na Eucaristia, e as demais coisas que você já acabou de falar. E muito obrigado. E agora vamos para a outra pergunta. Achei o João Batista fazendo aqui uma fala interessante e vamos ver como isso tem a ver também com esse advento é, de Jesus Cristo, né? Ele falou aqui: eu vos batizo com água para a conversão, mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu, e nem sou digno de carregar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, como é que podemos entender o que João Batista está dizendo aqui a respeito de preparar para receber Jesus, né, que ele vai nos batizar com o Espírito Santo e o fogo? Bom, padre, João Batista batizava com água, né? Ele derramava água nas pessoas, banhava elas no Rio Jordão para a limpeza e a purificação dos pecados. E ele sempre avisava que aquele que virá depois de mim os batizará com fogo, né? O que é esse fogo? Esse fogo é o batismo com o Espírito Santo, né? É o batismo do Espírito, a própria assunção do Espírito. Lembre-se que o Espírito é aquele que desce em forma de fogo, né? Em Pentecostes, é aquele que agitava as línguas de fogo. É o ardor do próprio Espírito, é o queimar com a vontade de Deus dentro de você. É isso que Jesus faz. É isso que João Batista dizia, que Jesus o batizaria com fogo. Por quê? Porque quando ele batiza as pessoas, nós católicos, né, que somos batizados, né, somos batizados com o fogo do Espírito Santo, né? É por isso que você recebe esse batismo, e quando isso vem, você deve arder num fogo espiritual, você deve arder na vontade de seguir os caminhos que foram aqueles que levaram ao reino, né? É por isso que Jesus diz que o João Batista foi o maior dos homens, mas qualquer um que alcance o reino dos céus será maior do que ele, porque aquele que chega no reino dos céus, né, ele tem uma espiritualidade tão grande, ele está batizado com o Espírito Santo, ele está ardendo em fé,
em fé missionária, não é? Em acreditar em que ele pode. Por isso que Jesus fala que até o menorzinho no reino do céu é maior do que João Batista, que foi o maior dos homens. Não é? Alcançar o reino dos céus é o lugar da santidade, é você ser santo, é você estar em comunhão com o próprio Cristo. E assim que você alcança esse estágio, você se desfaz de tudo aquilo que entendemos por pessoas comuns aqui nesse mundo, não é? Então, esse era o significado do batismo com fogo, ser preenchido pelo Espírito Santo, né? E arder com esse clamor missionário, com essa vontade de seguir os passos de Jesus, com aquilo de buscar a santidade sempre. É isso que nós devemos fazer, principalmente agora, nessa época de conversão, não é? Nas vésperas que antecedem o Natal, o Advento é justamente isso, é conversão, é buscar ser preenchido pelo fogo do Espírito Santo, é mudar radicalmente a sua vida, é você deixar de ser morno, não é? Essa é o significado. Portanto, nós todos batizados, fomos batizados com esse fogo que João Batista clamava no deserto, né? Somos pessoas completas, limpos do pecado e com algo a mais, porque com a infusão do Espírito Santo sobre nós, nós devemos buscar pela santidade. Muito bem, Marco, pela sua resposta, isso foi bem entendido, né? Ser preenchido com o Espírito Santo. E aí já acabamos de rezar essa oração inicial, né? Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Então, perfeito. E para que ele possa encher os nossos corações. Isso vai nos ajudar a fazer a vontade de Deus, né? A gente só busca fazer a vontade de Deus quando realmente carregamos o Espírito Santo, né? No nosso peito, no nosso coração, que é o templo de Deus vivo. Então, esse tempo de advento, vamos incluir também a nossa lista, né? A lista das atividades que vamos fazer, porque já todo mundo agora já tem o planejamento no final do ano. Vamos para a praia, vamos passear não sei o quê, eu vou viajar para ver minha mãe no Nordeste, eu vou assim, assim. Todo mundo já tem o seu plano no final do ano, até no janeiro de férias. Mas é bom também incluir o espaço para Deus. É bom preparar o coração para receber Jesus, porque não adianta ter esses planos dos bens terrenos, das coisas materiais, e não incluir os planos espirituais que vai te ajudar, né, fazer a vontade de Deus. Então, isso é muito prático, né, porque estamos aqui buscando, né, o melhor jeito, o jeito mais prático de viver o advento, a vinda de Jesus Cristo. E agora, Marco, vamos deixar você com 2 minutos de encerrar esse nosso programa e vamos deixar aqui uma mensagem final para outra semana. Não, perfeito, padre. Até conta essa questão de conversão, se me permite. A gente podia, um dia, quem sabe aí o pessoal comentar aí, a gente fale apenas sobre conversão, né? Porque muita gente não entende o que é essa conversão, acha que porque se diz católico, nasceu numa família católica, não precisa se converter, né? Eu sempre fui católico, nasci numa família católica, mas eu me converti realmente ao catolicismo nos últimos 10 anos, 11 anos da minha vida, não é? Então, a conversão, ela é muito maior do que o que as pessoas acham. Todos nós devemos buscar essa conversão, né? Inclusive alguns padres. Nesse sentido, resumindo bem aqui hoje, como a gente viu, o evangelho de hoje nos convida a essa conversão profunda, a uma mudança de valores, a esquecer o supérfluo para dar atenção ao essencial. Pois não é possível acolher aquele que vem se o seu coração, né, estiver cheio de egoísmo, de orgulho, de autossuficiência, de preocupação com os bens materiais, como muito bem colocado pelo senhor. Não é? É preciso, portanto, uma mudança real da nossa mentalidade, dos nossos valores, dos nossos comportamentos, das nossas atitudes, das nossas palavras. É preciso um despojamento de tudo o que rouba o espaço daquele que vem. Portanto, nesta época do Advento, né, que, como foi dito várias vezes aqui, é propícia à conversão, nós devemos nos perguntar: eu estou disposto a esta mudança para que no meu coração haja lugar para Jesus? O que deve ser mudado com prioridade na minha vida?
Precisamos responder isso, como o padre Chinaca colocou, você antes de viajar, antes de fazer alguma coisa, aproveite essa época do ano e raciocine sobre isso, o que está errado, o que está precisando de mudança, né? E a chave já foi nos dada por João Batista, convertei-vos. Reconhecemos os nossos pecados, precisamos deixar o fogo do Espírito queimar-nos e transformar-nos. É a partir de cada um de nós que começa o mundo novo. É a partir do coração novo de cada um de nós que o mundo poderá ter um novo coração. Irmãos e irmãs, mais uma semana para rezar e praticar a conversão. Estejamos todos vigilantes. Muito obrigado, Marco. Muito bem a sua fala. E, irmãos e irmãs, estamos aqui caminhando juntos nesse tempo de advento para encontrar Jesus no Natal. Obrigado, Marco, pela sua presença. Sempre você se dispõe, né, para ajudar o nosso programa, para deixar esse programa bem vivo. E que Deus te abençoe pela sua disponibilidade. E muito obrigado a todos vocês que estão nos assistindo agora. Dê um like, comente e compartilhe o nosso canal, o nosso vídeo, para que possamos chegar a mais pessoas agora que vão assistindo o nosso programa. E agora vamos deixando esse vídeo agora mais cedo, não vai ser mais no sábado. Deus vai nos ajudar agora, vamos deixando mais cedo, né? Até quinta, sexta, já está liberado no nosso canal. E na outra semana vamos liberar muito cedo, né? Vocês só entram no nosso canal, pode se preparar ao longo da semana as nossas reflexões aqui. É para o bem do povo de Deus. O povo reclama que já tem que preparar no mesmo sábado, porque já vão para a missa, né? Então vamos deixar bem cedo para que possam preparar bem. Obrigado mais uma vez, o Marco. Deus abençoe. Obrigado, Padre Chinaca, pelas palavras, sempre um grande amigo, né, e um grande padre também. E agora não vai ter mais desculpas, né, Padre Chinaca? Nós vamos tentar lançar esses vídeos mais cedo, a pessoa vai ter que ver, vai ter que estudar, vai ter que ler a Bíblia com uma frequência maior para chegar no domingo lá bem, para poder entender o Evangelho. E se o padre não explicar o Evangelho, ela vai saber o que se trata aquele Evangelho, até para puxar a orelha do padre lá, se for o caso, né? Mas isso não vai acontecer porque eu sei que as pessoas estão sempre muito bem guiados aí, estão estudando bastante, né? De qualquer forma, eu agradeço pelo convite, agradeço a todos que nos assistiu até aqui, peço mais uma vez aí, curta, compartilhe, comente esse vídeo, né? Veja aí se vocês quiserem saber mais sobre conversão, sobre a conversão real e espiritual, deixa aí nos comentários, quem sabe eu, Padre Chinaca, a gente consegue fazer um vídeo só sobre isso no futuro, né? Que certamente vai ajudar bastante no entendimento de alguns leigos aí que porventura estejam perdidos, né? Mas agradeço a todos e foi um prazer estar aqui. Obrigado. Obrigado. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.